todos os envolvidos, mas precisa mudar em si suas disposições mais íntimas, como a de não se resguardar de concepção extemporânea, pelo mero prazer carnal fugaz e irresponsável, quando não intencionalmente, por não ter tido coragem de negar ao seu companheiro o intercurso fora de hora, por não o desejar no momento, o que a deixa frustrada. Depois acaba descarregando essa raiva em uma pílula, pensando, ele me tem quando quer, mas gerar filho eu não deixo. Nesse momento, a consulente caiu em choro convulsivo, perdendo a empáfia que a cegava até então. Com o sentimento aberto como um riacho revolto, com lágrimas escorrendo, aflorou sua humildade, até então ausente. Então, desligaram-se da aura da atendida aos dois espíritos abortados. Ao mesmo tempo, manifestam-se em duas médiuns. Sofridos, desalinhados pelo ódio insano, foram acalmados lentamente e aceitaram uma trégua, para se fortalecerem. Reconheceram que não estavam indo a lugar nenhum, antes estavam se prejudicando ao tentar, por vingança, separar BHT de seu esposo. Recomendou-se para a consulente uma série de 7 palestras com passe, para ela se fortificar energeticamente. Esclarecida de que ela era responsável pelo que estava atraindo, foi chamada à ação para sua educação mediúnica, sob pena de intermitentes recorrências obsessivas, por sua sensibilidade desequilibrada. Conclusão: quais as consequências espirituais de se utilizar uma pílula contraceptiva, nos dias seguintes à união sexual? Agravamos as consequências, quanto maior é nossa consciência sobre os processos palingenésicos. Podemos, mas não temos o direito de impedir um espírito de reencarnar, pelo mero prazer descompromissado e inconsequente, se existem métodos adequados e seguros, recomendados pela medicina, que se encaixam melhor diante das leis espirituais. Os espíritos que nos veem na parentela carnal, via de regra, são ainda nossos inimigos, dado o nosso arraigado atavismo egoísta, que nos prende ao ciclo reencarnatório. São despertados abruptamente da dormência que os envolvia para acoplarem-se no futuro embrião, desde que recém-fecundados os gametas, masculino e feminino, pelo encontro de ambos no meio uterino. Ao despertarem, rompem do inconsciente milenar em que estavam adormecidos os laços traumáticos que os uniam à mãe abortiva, fazendo-os cair em obsessão odiosa contra ela, advindo uma fixação de difícil reavaliação, criando o espírito abortado intensa concha astral entre ambos, literalmente agarrando-se em volta do útero, como um hospedeiro. A consulente sentia as seguidas pontadas no baixo ventre. O Pai-Mãe, Deus, em sua infinita bondade e amor, brindou-nos com corpos físicos para o intercurso sexual. Assim podemos realizar a união amorosa a dois. Contudo, não nos dispensou de sermos responsáveis por nossos atos, enquanto somos co-criadores no abençoado ciclo reencarnatório planetário. Psicografias na Umbanda. A escrita mediúnica é coisa de kardecista. Existe psicografia na Umbanda e isso é coisa de kardecista. Sim, existe psicografia na Umbanda e não é exclusividade dos centros espíritas. Muitos centros fazem sessões semanais de psicografia. Nos tempos idos da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, existia o que se chamava Mesa Branca de Umbanda. Até os dias atuais, muitos terreiros mantêm essa prática e denominação. Por recomendação de Ramatiz, este capítulo se destina a mostrar a psicografia umbandista e, ao mesmo tempo, os espíritos, com suas características peculiares de expressão, para se fazer entender na Terra. Os textos apresentados evidenciam que os guias não são qual uma tropa automatizada, todos iguais, de fala padronizada, com única ideologia doutrinária, como é comum nas hostes kardecistas. É certo que isso contraria aqueles acostumados com a uniformidade do já sabido, pela igualdade imposta pela cartilha de uma codificação.
Também nos faz refletir que os guias na Umbanda não são analfabetos de fala arrastada. Se assim o fazem nas consultas, frente a frente com os consulentes, é para se aproximarem dos simples de coração, rebaixando-se intelectualmente, para tocar nos corações e fazer as pessoas se abrirem, terem suas catársias e serem consoladas, melhorando para um novo dia de lutas que se avizinha. Quando se apresentam como doutores eruditos, as pessoas ficam inibidas e se fecham em si mesmas, alimentando a compunção interna lacrimosa, em que se tem de sofrer de forma muda e acomodada, para drenar seus desmandos passados. A Umbanda nos liberta dessa prisão, oportunizando um ambiente psicológico de igualdade entre entidade, médium e consulente, aberto, olho no olho, fazendo-nos acreditar que podemos, sim, ser felizes aqui e agora, resgatando o verdadeiro sentido do consolo espiritual. Não sendo os médiums analfabetos, claro está que a psicografia pode ser, e é, também uma expressão de mediunidade na Umbanda, como o pão que alimenta as almas. Quiçá todos os terreiros assim o permitissem. Infelizmente, isso não ocorre. Assim como alguns espiritualistas dizem que atabaques não fazem parte da Umbanda, e outros proíbem entidades de Umbanda de se manifestarem em suas mesas mediúnicas, assim também, em semelhança atávica, determinados umbandistas preconizam que psicografia é coisa de espírita e que escrever nada tem a ver com mediunidade nos terreiros. Caímos em atos de exclusão, como se fôssemos raposas que não invadem o galinheiro do vizinho. Grande ilusão, diante da constatação universal de que o ninho do Pai abriga a todas as aves do paraíso. Em verdade, nunca escutamos o mentor da Umbanda se posicionar contra esta ou aquela forma de comunicação mediúnica. Existe a psicografia na Umbanda como forma de registro e divulgação de seus ensinamentos. Deixemos de lado os que se sentem contrariados com isso. Os que pregam o segredo, a submissão sem questionamentos, a proibição da leitura de livros, enfim, o conhecimento. Geralmente, as psicografias são escritas a lápis ou a caneta. Pode-se também fazê-la diretamente no teclado. As psicografias que fazem parte deste capítulo têm seus autores mencionados ao final de cada texto, bem como os respectivos centros aos quais são filiados. Sarava o lápis na Umbanda, mais um elemento ritual que vem fortalecer a divina luz. Oferendas aos orixás. Muitos médiuns vêm nos perguntar quais oferendas podemos dar no dia de determinado orixá. Passaremos agora a uma receita básica, que pode ser utilizada para qualquer orixá ou entidade. Um pacote de amor, em pó, para que qualquer brisa possa espalhar as pessoas que estiverem perto ou longe de você. Um pedaço generoso de fé, em estado rochoso, para que seja inabalável. Algumas páginas de estudo doutrinário, para que você possa entender as intuições que recebe. Um pacote de desejo de fazer caridade desinteressada, sem retribuição, para não desandar a massa. Junte tudo isso em um aguidar feito com o barro da resignação e da determinação e venha para o terreiro. Coloque em frente ao congá e reze a seguinte prece. Pai, recebe esta humilde oferenda dada com a totalidade da minha alma e revigora o meu físico para que eu possa ser um perfeito veículo dos teus enviados. Amém. Pronto. Você acabou de fazer a maior oferenda que qualquer orixá, guia ou entidade pode desejar ou precisar. Você se dispôs a ser um médium. Caboclo Peri. Manhas Saiporê Peri. Centro Espiritualista e Caboclo Peri. Um dia em um terreiro de Umbanda. Era dia de gira, o terreiro já estava todo limpo e preparado. Os médiuns responsáveis pela limpeza daquele dia conversavam alegremente. A dirigente e as mães pequenas já haviam feito todas as firmezas e podiam agora se juntar aos demais médiuns, para um entrosamento maior. O ambiente era tranquilo e feliz. 2 horas antes do início efetivo da sessão, começaram a chegar os demais médiuns pertencentes à casa. Uns mais efusivos que outros, como ocorre em todo o grupo.
Todos se cumprimentaram alegremente. Faltando 1 hora para o início dos trabalhos, foi iniciada a palestra destinada à assistência aos médiuns. Com a palestra já quase no fim, eis que chegou Dora, médium de pouco mais de 3 meses na casa. Entrou quieta e apressada, cumprimentou os irmãos de corrente com um oi geral, um sorriso amarelo e foi direto para o vestiário, trocar de roupa. Alguns médiuns se entreolharam sem saber o porquê daquela irmã nunca se entrusar com eles. Chegava sempre em cima da hora da sessão, nunca se oferecia para ajudar na faxina do terreiro nem participava das obras assistenciais. Mesmo quando era sessão de desenvolvimento, entrava muda e saía calada. Essa atitude dela já vinha causando algum desconforto entre alguns médiuns, que resolveram, com a melhor das boas intenções, perguntar à mãe no santo, faltando menos de 15 minutos para o início da sessão, se ela não sabia o porquê daquele descaso para com os irmãos e para com a própria casa. A mãe no santo respondeu-lhes: deixem a Dora em paz. Ela tem compromissos previamente assumidos, que impedem de estar mais tempo junto de nós. Isso não significa que ela não gosta da casa onde nós. Porque, em vez de ficarem especulando, não tentam colocá-la mais à vontade em nossa casa. Mas Rodrigo, curioso, disparou: mas, mãe, nem quando ela chega que ela fala com a gente direito, entra muda e sai calada. Assim fica difícil fazer amizade com ela. Ela é tímida. Não lhe passou pela cabeça que sua forma de aproximação pode assustá-la ou afastá-la. Menos julgamento, meu filho, e mais amor. Rodrigo não gostou da resposta da mãe, mas silenciou, pois o olhar dela lhe dissera que o assunto estava encerrado, até porque a sessão já ia começar. Vão para dentro do terreiro, disse a mãe, preciso me preparar. Rodrigo foi para dentro do terreiro determinado a descobrir os tais compromissos e se Dora era realmente tímida ou antipática. Afinal, ele trabalhava tanto, fazia tanto pela casa, limpava, fazia faxina, chegava cedo ao terreiro, participava das aulas, palestras, sessões de desenvolvimento e tinha o mesmo tratamento que Dora. Recebia da mãe o mesmo sorriso, a mesma atenção, não achava justo. Ia dar um jeito de mostrar para a mãe que ela estava sendo condescendente demais com aquela médium tão inexpressiva e indisciplinada. Começou a sessão, e os trabalhos transcorreram normalmente. Dora incorporara pela primeira vez seu caboclo. Saudou o caboclo-chefe e disse ao caboclo da dirigente: esse caboclo está muito satisfeito com o que seu aparelho vem fazendo com minha filha. Ela precisa de muita orientação e amparo. Não permita que turvem os olhos e o coração de seu aparelho com maledicências. O caboclo-chefe respondeu: pode ficar tranquilo, meu aparelho já sabe. Ao ver que Dora havia incorporado, Rodrigo sentiu aumentar ainda mais sua inveja e pensou: agora que ela vai ter mais atenção mesmo. Se, sem incorporar nada, já recebia atenção, agora, então. Rodrigo tentou, em vão, escutar o que os caboclos estavam dizendo. Sua ansiedade não permitiu que ele mesmo incorporasse seu enviado de Oxóssi. Desequilibrou-se e acabou ficando sem receber as irradiações maravilhosas de seu guia, que tentava exaustivamente chamá-lo à razão, dizendo a seu ouvido: meu filho, reflita sobre o real motivo por que se empenha tanto em ajudar na casa. É por humildade ou para aparecer? A mãe tem de zelar por todos igualmente, e é óbvio que irá se preocupar com os que mais necessitam. Abrande seu coração e sossegue seu pensamento, para que possa fazer o que devia ser seu primeiro objetivo aqui, praticar a caridade, servindo de aparelho para mim e sua banda toda. Mas nada, Rodrigo não lhe dava ouvidos. A corrente da casa já havia anulado a ação dos espíritos trevosos que circundavam o terreiro, mas eles encontravam dificuldade em afastar alguns, pois estavam encontrando ressonância de sentimentos em Rodrigo, que mantinha a guarda aberta. O caboclo-chefe, Senhor Pena Branca, foi avisadas pelos guardiões sobre o que estava se passando.
Ele olhou Rodrigo, que, de tão cego que estava, não percebeu o olhar do caboclo. O senhor Pena Branca avançou em direção a Rodrigo, que cantava pontos, sem prestar a menor atenção no que estava acontecendo à sua volta, pois seu olhar estava fixo sobre Dora incorporada. Quando deu conta, senhor Pena Branca estava à sua frente e falou: Curumim, preste atenção na gira, e não em médium. Preste atenção no seu guia. Mas eu não estou sentindo a vibração dele, acho que não vem hoje. Ele está ao seu lado, sempre. Ele tem compromisso com você e com a casa. Você é que está preocupado com coisa que não é para se preocupar e nem saber, coisa que não deveria ser de seu interesse. Cuide do seu e do que veio fazer aqui. Ato contínuo, e levou a mão sobre a testa de Rodrigo, sem tocá-la, buscando cortar o elo com os espíritos trevosos, que, dessa feita, insistiam em atuar na mente de Rodrigo. Ele fechou os olhos e balançou suavemente para frente e para trás. O senhor Pena Branca deu seu brado, e o caboclo flecheiro incorporou em Rodrigo. Os dois conversaram. O senhor Pena Branca pediu que fosse enérgico com Rodrigo, que o orientasse a deixar os assuntos que não fossem de sua alçada fora de seus pensamentos, que não fosse intransigente com os irmãos, que controlasse sua curiosidade e julgasse menos, que visse todos os irmãos como iguais e que se conscientizasse de seu papel dentro do terreiro e da Umbanda. O caboclo flecheiro prometeu que iria continuar trabalhando, mas que Rodrigo tinha seu livre-arbítrio e pedia ajuda nessa tarefa. O senhor Pena Branca prometeu interceder também. Iniciaram as consultas, e o trabalho transcorreu com tranquilidade. Ao término da sessão, durara só sorrisos. Feliz por ter incorporado pela primeira vez seu caboclo, quase correu para perto da mãe e abraçou, agradecida. Mãe, obrigada. Suas palavras, ontem, deram-me novo incentivo, nova vida, renovaram meu desejo de crescer, estudar e evoluir. Fiz tudo direitinho, conforme a senhora orientou, e hoje vi que não estou louca. Cheguei aqui hoje ainda com um pouco de medo, mas ele existe mesmo, e a sensação é maravilhosa. Aqui é minha casa, porque é a casa dele. Além do mais, hoje, quando fui fazer a entrevista de emprego, saí-me tão bem que já começo a trabalhar na segunda-feira e terei mais tempo para me dedicar ao centro e aos estudos da espiritualidade. A mãe sorriu e respondeu: viu, minha filha? Todos nós passamos por isso, sentimos esse medo, essa insegurança, só que alguns esquecem que um dia foram inseguros e tiveram seus problemas também. Nesse momento, a mãe lançou um olhar significativo para Rodrigo, que abaixou a cabeça, envergonhado. Dora acompanhou o olhar da mãe e viu Rodrigo. Dirigiu-se a ele sorrindo e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Rodrigo, você me ajuda? Gostaria muito de ajudar na limpeza de nosso terreiro e em todas as tarefas disponíveis, agora que arrumei outro emprego e não trabalho mais em dia de sessão. Como posso fazer? Falo com quem? Você sempre foi tão prestativo e atencioso comigo, pode me ajudar? Felizmente, a excitação de Dora não permitiu que ela percebesse o quão desconcertado e envergonhado Rodrigo estava, pois ele presenciara na íntegra a conversa entre seu caboclo e o senhor Pena Branca e agora ouvia aquilo. A mãe no santo sorriu. Mais uma lição havia sido aprendida por aquele filho tão querido. Ela voltou-se para o congá e sorriu ao olhar a imagem de seu caboclo. Em pensamento disse: obrigada, pai. Obrigada, Umbanda, pela oportunidade do aprendizado constante. Vovó Maria Conga da Bahia. Mãe Yassã Iporê Peri. Centro Espiritualista e Caboclo Peri. Importante e essencial. Viver é importante, viver bem é essencial. Ser honesto é importante, ser honesto consigo mesmo e com os outros é essencial. Perceber é importante, compreender a percepção é essencial. Lutar é importante, lutar por uma causa justa é essencial. Ser médium é importante, ser bom médium é essencial.
Cada um sabe de si e tende a julgar os outros por critérios que favorecem a si mesmos. Ser justo é importante, não julgar é essencial. No caminho que vocês escolheram, já era sabido por todos, haverá espinhos, mas haverá também flores. Se vocês permitirem que os espinhos sejam mais importantes que as flores, certamente cansar-se-ão do caminho. Decidir é importante, perseverar é essencial. A responsabilidade pesa de maneiras diferentes, pois ela está de acordo com as aspirações de caridade de cada um. Fazer caridade é importante, ser caridoso com o irmão é essencial. Os trabalhos não estão aumentando, vocês é que estão se capacitando para trabalhar mais. Ser médium é importante, estar disponível verdadeiramente é essencial. É essencial ser bom médium, ser caridoso, ser perseverante, não ser juiz e ser honesto. É essencial saber e ter a certeza de que esta é a casa que irá atender aos seus ideais. Caso tenha dúvidas, medite sobre isso sinceramente, busque auxílio nas entidades que trabalham com você. Mas faça isso em silêncio. Ouça seu coração. Se ele for verdadeiro, dá-lhe a resposta. Importante é estar aqui. Essencial é estar aqui, somente aqui. Importante é que estar aqui seja importante para você. Essencial é que estar aqui seja essencial para você. Importante é ser da casa. Essencial é ser a casa. Caboclo Peri. Manhã Saipore Peri. Centro Espiritualista e Caboclo Peri. Para fazer alumiador. Na Bahia tem lima, tem limão. Na Bahia tem muitos baianos no chão. Povo de Umbanda chamou. Baianos é do coco chegou. Ao contrário do que muita gente fala por aí, nesse mundão de meu Deus, baiano é povo trabalhador, e quem mexer com baiano vai prestar contas ao Nosso Senhor. Olha, meu povo, a maior preocupação que vocês devem ter é consigo mesmos, e não com o outro, esperando que de fora venha o inimigo, para retirar o que vocês possuem. O grande problema é que vocês investem muito no material e esquecem o principal, o espiritual. Acho interessante como vocês falam bem na primeira pessoa do singular e se esquecem da terceira pessoa do plural. Eu fico a me indagar, que caridade é essa, que não visa melhorar a moral, nem me faz enxergar que sou o mais necessitado, mostrando que aquele irmãozinho que chega à porta de minha tenda vai me ajudar a ser melhor. Que caridade é essa que eu canto e decanto, mas que, na prática diária, eu faço diferente? Que caridade é essa em que os que têm compromisso de consolar choram mais que o irmão que vai buscar auxílio? Que caridade é essa que, para se estabelecer, faz uma guerra, para só depois poder pacificar o coração? Às vezes, fico matutando, será que nosso Senhor Jesus Cristinho ensinou dois tipos de caridade? E esse baiano perdeu essa outra lição? Vai ver que foi no dia em que eu estava descansando na rede. Não é assim que se diz do baiano. Mas a rede em que esse Zé descansava mesmo era a rede de pesca, onde eu tirava o sustento de minha família e de outros mais. Não há caridade, meu povo, sem o sincero cumprimento do dever. E o dever de um filho de Deus termina quando ele começa ameaçando a tranquilidade do outro, e começa quando ele não gostaria que sua tranquilidade fosse desrespeitada. Caridade no papel e só de boca é letra morta, e, se vocês, meu povo, desejam que ela seja o candeeiro que se fará alumiador no caminho de vocês, trabalhem, viu? Trabalhem muito e sem reclamar, pois ainda é muito pavio para o azeite queimar. É da Bahia, meu pai. A bênção, meu senhor do bom fim. Salve minha mãe Iemanjá. Baianos é do coco. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Grande era a valentia. Época do cangaço grande era a valentia, pois a lei que imperava era mesmo a tirania. Para um povo tão sofrido, a herança era a fome e a sede, porque macaco da caatinga era bicho. Não era gente. Cangaceiro cabra macho, para modo de não chorar de dor, antes de cair em uma emboscada, a tocar e embosque o perseguidor.
No sertão da Paraíba o cangaço fez escola, era jagunço pra todo lado, com cavalo, espingarda, faca e espora. A notícia correu célere, cangaceiro criou fama, injustiça social no Nordeste agia como negra dama. De um lado, o rico inclemente, do outro, um povo transviado, com os dois, orgulho e egoísmo, que fez tanto sangue derramado. Fumo de rolo na algibeira, rapé pra cheirar e espirrar, cartucheira e facão na cinta, pra quem se atrevesse a desafiar. Hoje a história do cangaço é decantada em cordel, onde o herói cangaceiro, por sua valentia, ganhou o troféu. Mas, com o apagar das luzes, a história se fez diferente. Cangaceiro teve de trabalhar, para não ficar ausente da caatinga e do sertão. Só lhe restou a pele escura, cangaceiro se calou e chorou de amargura. Outra roupa me foi dada pela lei da reencarnação. E na pele de um boiadeiro aprendi nova lição. Fazendo meu aboio jurei a Deus clemente que, quantas vidas tivesse, faria o bem desinteressadamente. Hoje não há mais légua tirana pra caminhar de noite nem de dia, mas sim a bênção da caridade que a todos socorre e alivia. Boiadeiro se retira com seu berrante tocando e agradece a lei de Umbanda que enxugou todo o seu pranto. E na fé do meu aboio passa a boiada, só não passa o grande amor que sinta por minha amada. É, boi. Getruá Boiadeiro. Boiadeiro Venâncio, boiadeiro do sertão. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Exu pisa no toco de um galho só. Boa tarde, criança. Dá licença de esta escora dar um recado, usando para começo esse refrão. Exu pisa no toco de um galho só. Tudo no universo tem seu aspecto dual. O que está abaixo não prescinde do que está acima para poder chegar à linha divisória que demarca essas duas dimensões. De cátedra posso dizer que a caminhada é longa, não havendo razão para desperdício de tempo. É nesse ponto vibracional, entre outros, que nós, Exus de Umbanda, trabalhamos, refreando as investidas das trevas, para a manutenção da luz. Aos que fazem por merecer, abrimos passagem e convidamos ao trabalho, aos que devem, executamos a lei. Falta de caridade? Não, bom senso, pois, para o delinquente, há o reajuste da lei. O reino das sombras é uma verdade irrefutável, e em minhas andanças tenho analisado que o que mais incomoda alguns de vocês não é o conhecimento dessa verdade, e sim saber que, muitas vezes, são vocês mesmos que alimentam esse reino, com seus desejos espúrios, quando deixam vir à tona a ânsia pelo poder, pelo enaltecimento e pela conquista das felicidades que os evidenciem. Quanta ilusão! Pois é, o reino das sombras começa em um lugar bem perto e acessível, no qual vocês nunca colocam tramela, a mente de cada um, e, nessa viagem, a estação terminal chama-se Trevas. Quantos ditos chefes de terreiro ou denominações que se equivalem não caem nessa armadilha, achando que servem à luz, cada vez que aprimoram a forma de oferendar a Exu, em um gasto exorbitante de iguarias que visam única e exclusivamente satisfazer egos, que sempre estão inflados, com respostas prontas, para dar veracidade, seriedade, credibilidade e respaldo para esse tipo de manuseio. Aos que ainda têm a petulância de se referirem nestes termos, fazemos isso para Exu, porque só gosta de coisas boas e de muita fartura, além de ser uma paga por toda a segurança e proteção que dá ao nosso terreiro e a nossos trabalhos. Quanta inverdade! Quanta mistificação! Por quê? Em primeiro lugar, quem está na carne são vocês, e não nós. Portanto, não precisamos dessas ditas coisas boas que vocês justificam. Esse conceito de bom de vocês deixa muito a desejar. Em segundo lugar, quem gosta de paga quiumba, e não Exu de lei. Estejam alertas, crianças. Há muito lobo travestido em pele de cordeiro, e não é só no astral, não. Escutem aqui uma coisa, Exu não se vende, não manda sujar encruzilhada, não se troca,
Não se ilude nem ilude, não engana nem é enganado. Exu é Exu e nunca será um fantoche na mão de quem quer que seja. Exu tem trabalho a cumprir e assim o faz com ordem, disciplina e outorga. Tenho ouvido muita explicação estapafúrdia sobre o trabalho dos Exus. Nós sabemos muito bem a diferença entre qualidade e quantidade e preferimos sempre a primeira. Exu manipula o elemento, ao contrário de viver dele ou em sua função, até porque existem gases no astral sobre os quais vocês neste mundo físico nem tomaram ainda conhecimento. Ou pensam que as descobertas das partículas subatômicas são o ponto final de tudo? Querem realmente agradar Exu, mas agradar mesmo. Desamolem suas línguas ferinas, imolem seu orgulho e sua vaidade e entendam de uma vez por todas que nós, os Exus de Umbanda, somos servidores dos orixás, a serviço dos caboclos e pretos velhos, e não bobos da corte que fazem graça para quem rir melhor ou para quem pagar mais. Exu pisa no toco, Exu pisa no galho. O galho se quebra, Exu não cai, ó com acento circunflexo, ganga. É com acento circunflexo, Exu olha, pisa no toco de um galho só. Para quem entende de Curimba e de Exu, eu já dei meu recado. É. Marabolda encruzilhada, um toquinho no astral. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Na verdade, quem faz o mal? Nas lides de um terreiro de Umbanda, há uma linha de trabalho muito pouco entendida, até os dias de hoje, é a linha dos Exus e Pombagiras, que pejorativamente receberam a alcunha de demônios ou daqueles que são os responsáveis diretos por toda a prática do mal. O termo demônio é vocabulário milenar. Na Grécia Antiga, encontramos seu significado traduzido como gênio ou espírito. Portanto, Exu e Pombagira são espíritos em evolução, que a buscam com a consciência desperta pelas próprias experiências. Assim como todas as demais entidades que militam na egrégora da Umbanda, essa linha de trabalho tem funções específicas a exercer e, embora as tenha, devem ser recebidas nas sessões em que trabalham, aos olhos dos filhos do terreiro e da assistência, com o mesmo respeito das demais entidades das outras linhas. Muitos nem percebem que os trabalhos de um Exu e de uma Pombagira são constantes, começando bem antes de uma sessão ou gira, continuando durante sua realização e se prolongando após o encerramento das atividades do plano material. Ser responsável pela segurança de um terreiro e dos filhos desse lugar é tarefa que requer muita destreza, porque muitos filhos, quando dão expansão às suas tendências, sempre alegam que é por conta da energia dessas entidades que possuem ao seu lado e esquecem que o livre-arbítrio é patrimônio de todos. Nunca um Exu ou Pombagira irá agir indo de encontro à lei ou desrespeitando o livre-arbítrio de quem quer que seja. Nunca irão praticar o mal, se estão em uma linha de frente para combatê-lo, como uma grande polícia de choque, neutralizando as investidas das trevas contra a luz. Sim, meus amigos, Exu é um ponto de luz nas trevas. E quantas trevas eles ainda têm de combater? Isso sem falar nas trevas da ignorância, que existem em muitas mentes humanas, que, sem conhecer, alegam que, por nós fazermos parte da esquerda, somos maus. Somos a esquerda, sim, isso sem sombra de dúvida, porém esse fato não nos torna menores, nem piores. Quando me refiro à esquerda, quero que fique bem claro que essa polaridade é a contrapartida da direita. Só para dar um exemplo, o que seria do polo positivo sem o negativo, no campo da eletricidade? Sabe o que aconteceria? Não existiria corrente elétrica para gerar energia, meus filhos. Portanto, Exu e Pombagira são a esquerda no trabalho da direita. Há entidades que tentam enganar os filhos de fé se passando por esses trabalhadores. Ah, sim. Esses são os chamados quiumbas, que, acostumados a determinados despachos que recebem, buscam se envolver com todos os assuntos, para garantir a manutenção de seus desejos. Esses estarão sempre à disposição de sua clientela, porque para eles nada mais existe, a não ser um negócio que,
À primeira vista, pode parecer rentável e prazeroso, porém que, a médio e longo prazo, trará consequências funestas para ambas as partes. Então, meus filhos, entendam de uma vez por todas que Exu e Pombagira, no trabalho de Umbanda, não fazem o mal. Procurem compreender essa linha de trabalho e, se tiverem a oportunidade, escutem o conselho desses guardiões. Com certeza muitos de vocês vão se espantar com a resposta que receberão. Laroê, Exu. Exu, é com acento circunflexo. Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. E, então, meu filho, em qual encruzilhada iremos nos encontrar? Em qual delas vou te buscar? Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Toda religião tem sua doutrina. Com a Umbanda não poderia ser diferente. Ela é uma doutrina de amor. Como uma religião cristã, tem em sua essência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pautados na máxima: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O umbandista deve se esforçar para praticar esse ensinamento, pois só assim os preconceitos e as diferenças cairão por terra. Toda religião tem por finalidade maior auxiliar o homem em sua evolução, enquanto espírito imortal que é, incentivando-o a analisar os fatos de sua vida cotidiana, seus pendores, instintos, dissabores, suas alegrias, aptidões, decepções, fatores limitadores alheios à sua vontade e fatores que permitam seu crescimento interior, no campo moral, intelectual, social e cultural, dentro do contexto no qual o homem está inserido. A Umbanda, em solo brasileiro, nasceu para reformular conceitos, culturas e valores arraigados desde milênios no coração dos homens e distorcidos por eles, em nome do egoísmo, do ódio, da ganância e da vaidade. A Umbanda é a religião para os que desejam aprender a ser simples, para os que desejam trabalhar com humildade, para os que não estão interessados em valorizar rótulos ou títulos que não tenham sido conseguidos pelos filhos que nela militam pelo próprio esforço, para os que renunciam aos fatores transitórios do terra a terra e compreendem a responsabilidade de ser umbandista, de estar em uma casa de Umbanda, entendendo, assim, o porquê da hierarquia sacerdotal. A Umbanda é para os que colocam os pés no chão, sem se envergonhar, buscando aprender com isso que devem ter os pés livres, procurando fazer a parte que lhes cabe dentro da harmonia e da vibratória de seu terreiro, não esperando nem repassando para as entidades o que é de sua alçada, dentro do compromisso que abraçaram. A Umbanda é para os que entendem que o vestir branco é um convite à interiorização dessa cor, procurando manter a alma em paz e disposta a servir sempre, embora, na grande maioria das vezes, não seja compreendida. Meu irmão, quando lhe perguntarem se a Umbanda tem doutrina, não responda com palavras, como quem vai rebater uma ofensa, mas sim com atos, por tudo quanto você já aprendeu dentro da Umbanda e por quanto ela é importante em sua vida. Lembre-se, quem pergunta geralmente é porque não conhece o que está perguntando ou porque viu de forma equivocada. Irmão e amigo, se, em sua caminhada, você recebeu também o convite da Umbanda, analise-o com bastante carinho. Se, de alguma forma, esse convite preencher o anseio de sua alma, não tenha medo, siga adiante e coloque-se à disposição dessa corrente astral, para que, por intermédio dela, você possa prestar a caridade, dando de graça o que de graça recebeu. Que as irradiações de amor envolvam a todos. Que a luz da estrela matutina brilhe sempre em nosso firmamento e no horizonte de cada um de vocês. Um caboclo em terras brasileiras. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Abençoada a roda de Sansara. Ninguém neste mundo vaga ao léu. A lei dos efeitos oriundos de uma causa nos recobre com um novo véu. O esquecimento é lei divina. Permite a cada um o trânsito em situações e condições diferenciadas, em que algoz de antes se torna vítima de si próprio,
juiz implacável vê-se condenado às masmorras conscienciais, vingador ferrenho sente na alma os desmandos de outrora, trazendo em sua psique quadros dolorosos a conviver. Exploradores do desregramento sexual hoje vivenciam dificuldades afetivas, em meio a emoções baratas. Espoliadores de ontem veem-se voltas com processos judiciais intermináveis. Negócios espúrios, trapaças, jogos de sedução, interesses mesquinhos e facilidades terrenas aumentam as cartas de débito na contabilidade pessoal. Na hora da quitação das parcelas, ante a prestação de contas, juros de mora desesperam e aturdem o devedor, que se vê injustiçado. Optasse ele por uma conduta pautada na lei de justiça, amor e caridade e não vivenciaria as agruras de seus desmandos, por meio dos grilhões que o acorrentam. Obsessões sutis e complexas afligem os lares, desencadeando processos de reajuste familiar, em que a maioria dos convivas de hoje foi comparsa de um passado delituoso. Semeadura livre, colheita obrigatória. Quem semeia ventos colhe tempestades. Para toda ação, uma reação se estabelece. Abençoada roda de Sansara, que, em permanente movimento, ensina a conjugação de 3 tempos verbais, pretérito, presente e futuro. Namastê. O indiano. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. A Umbanda tem cor? A Umbanda tem cor? Tem, sim, senhor. Ela é preta, ela é branca de Nosso Senhor. A Umbanda tem raça? Como não tem? Ela é negra, é ameríndia e europeia também. A Umbanda é das elites. É de toda a classe social. Ela é dos fios de zumbi para fazer o bem e retirar o mal. A Umbanda tem cultura? Tem, fios meus. Do perdão e da bondade, que sempre acolhe os seus. A Umbanda tem história? Tem, meu senhor. Basta ver sua trajetória nos exemplos de amor. Mas a Umbanda tem pressa? Tem, não, fios meus. 100 anos passa ligeiro, tem fio que nem se apercebeu. A Umbanda tem objetivo? Como não tem, seu doutor? Vem fazer a caridade em nome do nosso mediador. Mas qual a cor da Umbanda? Eu careço de saber para poder pensar nela dentro do meu camatuê. Pra que tanto de avisar-me? Nega veia já vai falar. Se você ainda não aprendeu que agonia faz é mal. Mas que cor é essa, minha preta? Deixa de tanto rodear. E eu lhe respondo, meu fio, ela é da cor da bandeira de nosso pai Oxalá. Salve o povo de Umbanda. Vicentina de Angola. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. Faz caridade, fio. Faz caridade, fio. Faz caridade, fio. Assim eram as falas do negro Ambrósio, por intermédio do aparelho mediúnico que lhe servia de canal para se fazer proseador. Não era a primeira vez que aquele consulente ouvia esse conselho do pai velho. Já haviam-se passado 8 meses, desde o primeiro dia que aquele senhor adentrara o terreiro, passando a fazer parte da assistência, sempre voltando ao negro Ambrósio para tirar suas dúvidas. Naquele dia, ele estava decidido, iria perguntar ao velho por que toda vez que falava com ele escutava o mesmo conselho. Será que, como espírito, não estava vendo que ele já estava fazendo sua parte? Esperou sua vez, ansioso. Aquela noite seria especial, seria diferente das outras. Aquele encontro marcaria uma nova etapa no caminhar daquele senhor. Como sempre fazia, mais por repetição do que mesmo por convicção, ajoelhou-se diante do negro Ambrósio e foi dizendo, bênção, vô Ambrósio. Hoje venho lhe pedir uma explicação para melhor entender o que o senhor me diz. Oxalá te abençoe, meu fio. Negro Ambrósio fica feliz com sua presença e gosta de fazer proseador com todos os fios que aqui vêm. Meu vô, como o senhor mesmo sabe, já faz algum tempo que venho a essa casa e falo com o senhor. Como já lhe disse, não tenho uma situação financeira ruim, ao contrário, nunca tive problemas dessa ordem.
o que sempre me facilitou, dando-me uma vida com fartura e bem-estar, desde a infância. Certo, meu filho, Negro Ambrósio já tem conhecimento de tudo isso que falou. Meu vô, por essa razão gostaria de lhe perguntar por que o senhor, toda vez que fala comigo, aconselha-me a fazer a caridade. O senhor já não sabe que faço isso todo mês, entregando gêneros alimentícios aos que estão carentes. Além do que, em minha empresa, mantenho uma creche para os filhos de meus empregados, para que assim possam trabalhar com mais tranquilidade. Por isso gostaria que me explicasse o porquê desse conselho, pois, dentro de minha consciência, cumpro com meu compromisso. Meu filho, é verdade tudo isso que falou para Negro Veio, faz parte de seu compromisso, e Fio cumpre direitinho sua parte. Porém, Fio, esse compromisso faz parte de seu social. Sunse alimenta o corpo material que precisa de sustentação para ficar de pé, pois, se não for assim, Fio tem prejuízo, só que o Fio também precisa distribuir o pão espiritual e, assim, fazer a caridade. Não entendi, meu vô, seja mais claro. Que caridade espiritual é essa? É a mesma que este meu aparelhinho faz aqui no terreiro. Sunse precisa assumir sua condição de médium. Espantado, disse o senhor, como é que é, vô Ambrósio? O senhor está me dizendo que tenho compromisso com a mediunidade na Umbanda, é isso? É isso, sim, meu filho. Sunse tem compromisso com essa banda. Antes muitas verdades que ele já tinha ouvido, nunca uma afirmação remoia-lhe tanto a alma. Como seria possível? Achava bonita a Umbanda, gostava do cheiro das ervas e do cachimbo dos avós, mas daí, então, a ser médium era demais para ele. Mesmo de forma acanhada, buscando aparentar tranquilidade, aquele senhor disse ao avô: meu vô, acho que há um equívoco, pois nunca senti nada a respeito da mediunidade. Não sentiu porque se prende não quer dizer. O Sunse acha que Nego Veio não vê o companheiro de Aruanda que lhe acompanha e que hoje está dando autorização para fazer esse conversado. Meu filho diz que gosta do cheiro das ervas e desse terreiro, o que é uma verdade, mas o que Fio não se vê é dobrando o corpo para prestar a caridade, deixando, assim, que seu pai preto também lhe traga lições para seu caminhar. Então, meu filho, enquanto Sunse não entender, Nego Veio vai continuar repetindo o conselho: faz caridade, Fio, faz caridade, Fio. Mesmo que tenha que repetir isso por muitas vezes, pois água mole em pedra dura, Fio, tanto bate, até que fura. Olha, Fio, eu tenho um compromisso moral com esse companheiro de Aruanda que te acompanha e te garanto que não será de minha parte que não será cumprido. Pensa no que este Veio te falou e depois vem prosear novamente, pois o passo de Veio é miudinho e devagarzinho. Só tem uma coisa, Fio, o tempo corre, e espero que Sunse queira aproveitar enquanto está desse lado de cá. Aquele senhor se levantou da frente de Negro Ambrósio, sem dizer mais nenhuma palavra. Seria preciso tempo para digerir tudo o que ele tinha ouvido. 8 meses se passaram, depois daquela prosa, e ninguém no terreiro tinha visto novamente aquele senhor na assistência. Era 13 de maio, gira festiva de Preto Velho, os trabalhos tinham se iniciado. Negro Ambrósio olhava para a porteira do terreiro, como se estivesse a esperar por alguém, e assim cantarolava: acorda cedo, meu filho. Se com velho quer caminhar, olha que a estrada é longa e velho caminha devagar. É devagar, é devagarinho. Quem anda com Preto Velho nunca ficou no caminho. Acostumados com a curimba, os filhos da corrente repetiam os versos, sem perceber que, naquele dia, a entonação estava mais dolente. Mais um filho de Zambi venceria uma etapa, mais um seria libertado. E foi olhando para a porteira que Negro Ambrósio viu aquele senhor entrar no terreiro, com os olhos rasos d'água e, de joelhos, postar-se, assim dizendo: vô Ambrósio, se é verdade que tenho essa tal mediunidade, aqui estou para aprender a fazer caridade.
Nesses 8 meses, minha vida perdeu alegria. Relutei muito para chegar aqui novamente e não nego que fugi por vergonha, se ainda houver tempo. Aquele senhor nem chegou a ouvir a resposta do negro Ambrósio. Ao seu lado já se encontrava um negro, que, de forma doce e amorosa, assim falou. Meu filho, há quanto tempo espero por esse momento, por esse reencontro. Vamos trabalhar, meu filho, nas bênçãos de Zambi e na fé de Oxalá. Diante dos filhos daquela corrente, aquele homem branco, de olhos claros, quase translúcidos, alto, dava passagem, naquele momento, a mais um preto velho. Foi curvando aquele corpo que ouviu a voz da entidade assim dizer. Bendito e louvado seja o nome de nosso Pai Oxalá. Saravá, negro Ambrósio. Pai Joaquim das almas se faz presente nesse congá. Saravá, Pai Joaquim. E, daquele dia em diante, mais um filho começava sua caminhada, mais um chegava à corrente da casa, mais uma estrela passava a brilhar nos céus de Aruanda. Saravá, preto. Negro Ambrósio, em 18 de 09 de 2007. Mãe Luzia Nascimento. Centro Espiritualista Luz de Aruanda. O que são as encruzilhadas? Pergunta: o que são as encruzilhadas? Resposta: muito se fala em encruzilhadas, mas pouco se entende. E isso nos fez lembrar o advento da Umbanda, anunciada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Esse conhecimento se deturpou com os interesses escusos, em que o que é oculto tende a se desfigurar, quando os propósitos não são para o bem do universo. Podemos encontrar as encruzilhadas nos opostos ilusórios necessários para a evolução dos filhos da Terra, como, por exemplo, o dia e a noite. E onde ela está? Nem no dia nem na noite. Estaria, então, na tarde? Também não, pois a tarde, como os filhos compreendem, não passa de outra ilusão. Ilusão, porque é uma realidade relativa, em que conhecer profundamente a natureza nos faz enxergar que Deus é o absoluto. O que nós, seres imperfeitos, insistentemente fazemos é decretar como única verdade que só existe em nosso ego. O desapego é a arma indeferível para que consigamos combater os equívocos da mente, reencontrando-nos, assim, com o eu interior. Caminhemos rumo à evolução. Podemos dizer que a encruzilhada está no cruzamento vibratório de uma coisa com outra. Como é algo muito abstrato, usamos o exemplo das ruas terrenas. Mas isso não significa que as encruzilhadas a que nos referimos são as das ruas. Não. E é justamente isso que causa muita confusão mental, uma vez que os despachos são colocados com o intuito de interceder em algo que não está fora, e sim no interior de cada ser. Filhos, já é chegada a hora de entender que não há outra forma de intercessão, senão a caridade. Somente pela caridade se consegue compreender o que são as encruzilhadas. E, como para qualquer outro conhecimento, é essencial a prática. Quando há a prática do conhecimento, emerge a sabedoria. É preciso vivenciar, e assim também é na Umbanda. E esse é um dos motivos pelo qual a Umbanda ainda não foi codificada. Não foi criada para ser discutida, e, sim, para ser sentida no âmago. Quando isso acontecer, não só com a Umbanda, mas também com todas as outras religiões, não haverá mais julgamentos, haverá mais tolerância, e a caridade, em uníssono, salvará o planeta Terra. Pergunta: então, é por isso que as entidades se apresentam com esses nomes, como, por exemplo, Caboclo das 7 Encruzilhadas? Resposta: os nomes com que as entidades se apresentam são simbólicos. Por meio da simbologia, os homens conseguem compreender as forças da natureza que emanam do Criador, como, por exemplo, os próprios livros sagrados são. Símbolos são figuras, marcas, sinais que representam ou substituem outras coisas. Simbologia é o estudo dos símbolos. Acaso há alguém, não só na Terra, mas também no astral, que não necessite dos símbolos?
O próprio corpo físico não passa de um emaranhado de símbolos que a medicina terrena se esforça para desenovelar. Aqueles que condenam os símbolos ainda não perceberam que, para compreendê-los profundamente, é necessário estar fora do fardo da carne, pois esse é fator limitante da consciência. É como querer enxergar uma célula sem o microscópio. Caboclo Pedra Verde do Oriente. Mãe Vanessa Cabral. Templo Universalista Pena Branca. Os tempos são chegados. Meus filhos, urge a necessidade de estudo e aprimoramento, constantemente. O que adianta abdicar de algumas horas para o trabalho mediúnico, seja ele qual for, se os contratempos parecem se sobrepor, quando há de se colocar em prática o aprendizado que de algum modo foi experimentado? Digo isso porque todos são convidados, diariamente, a exteriorizar o pouco que absorveram das sessões, mas a maioria prefere ocupar a mente com pensamentos estapafúrdios. Somente quando despertarem para o verdadeiro objetivo dos problemas vê-los-ão sendo sanados. Não percam tempo buscando artifícios pessoais para falsas justificativas, na tentativa de ludibriar as emanações vibratórias dos trabalhadores do lado de cada vida, que são as mesmas que pulsam em todos os cantos do mundo. Nada daqui difere daí, ao contrário, tudo parece funcionar como uma cópia, digamos, rabiscada. Em vez de exigirem de nós concretizações para que seus limitados olhos físicos possam alcançar, busquem enfatizar a luz do conhecimento, que ultrapassa qualquer limitação. Quando se tem responsabilidade, é permitido saber um pouco mais da verdade. Mas como se responsabilizar para saber um pouco mais da verdade, se não conhece nem ao menos a si mesmo? É assim que surgem os atos insanos, praticados com avareza. É por isso que, sabiamente, Jesus disse: quanto mais lhes será dado, mais lhes será cobrado. Parem e olhem para dentro de si mesmos e não perderão mais tempo para buscar respostas mesquinhas e egoístas que atolam as emoções dos filhos. Desdenhar a fé alheia é como tapar o sol com a peneira. Sejam sinceros com os outros, procurando esclarecer, independentemente da intelectualidade ou da moralidade que possuem. Não se atenham a diálogos incrementados, pois eles parecem mais sedutores. É importante a beleza no falar, mas é essencial a pureza no olhar. Se não souber o que falar, prefira não dizer nada. Agora, se souber algo, mesmo que pareça não ser de relevância nenhuma, basta se expressar cordialmente. O medo, na maioria das vezes, é consequência do egoísmo, que não cabe na fraternidade. Os tempos são chegados. Não se preocupem, pois ressoarão no interior de cada um, e deles ninguém poderá recuar. Esse vil metal que os escraviza não passa de uma façanha, artimanha de que as trevas se aproveitam para potencializar. Portanto, doem mais e gastem menos. Se acharem que devem ter para compartilhar, irão lamentar-se quando notarem que todos precisam muito mais do que se pode quantificar. Rogar aos seus um pouco mais de tudo e adquirir do inferno muito mais de luto, ou seja, imobilidade perante a mórbida crueldade do desfalecer da carne, que se impõe junto à vaidade. Apelos externos abrem tantas feridas, que o mais moribundo, siquioso de emoções extracorpóreas, desvela-se e é extirpado levando consigo emergentes sequelas. O que dizer do algoz? Esse ressoa apenas como um animal feroz. Faz questão de exaltar o instinto, quando, na verdade, não passa de um filhote que foi desmamado antes do primeiro grunhido. Preponderem as dissertações, assim como as elucubrações. Aquilo que eleva o homem não enaltece a alma, apenas a mantém encarcerada, prisioneira do anoitecer. As simples elucidações devem acontecer a todo instante, seja na vida do eloquente, seja na vida do delinquente. Há muito a semente foi plantada. É necessário praticar, pois não há mais nada a ser feito. Como dizem, a sorte foi lançada, o que não passa de uma vulgar interpretação da lei de causa e efeito. Que a consciência seja mútua,
nas transformações que ocorrerão nas vindouras luas. Que, no próximo ano, vocês possam transmutar o adultério que a coletividade terrena cultiva perante o Cristo. O mais importante serão as experiências, dolorosas para uns, esperançosas para outros.